Pai da glória, nós estamos diante de Ti e pedimos que uma vez mais a Tua palavra venha sobre nós de maneira poderosa nessa manhã. Pedimos a unção do Teu Espírito, Senhor, nesses momentos aqui de meditação. Que a palavra do Senhor venha cair em cada coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, sabemos que as palavras que saem aqui dessa plataforma não é simplesmente para tocar, trazer algum benefício a nível da igreja local, mas há muitas pessoas, Senhor, tem outros países que têm assistido, Senhor, as nossas ministrações aqui. Temos recebido testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas, Senhor, pela palavra que sai dessa plataforma. E que uma vez mais a Tua palavra venha ministrar, Senhor, aos corações que estão aqui, aqueles que estão acompanhando online e aqueles que ainda vão assistir esse tempo de ministração. E que o nome do Senhor, uma vez mais, seja glorificado. É no maravilhoso nome de Jesus que oramos a Ti, sendo agradecido por todas as coisas. Amém e amém. Em algumas ocasiões nós vamos trazer aqui nessa plataforma algumas mensagens, alguns ensinos relacionados à vida da igreja, porque isso é muito importante para nós. Nos dias que estamos vivendo, há verdadeiramente um desgaste quando se fala acerca da palavra igreja, devido a muitos escândalos que têm acontecido. De certo modo, em nossos dias, a igreja ela se institucionalizou, se tornou uma instituição onde há muito humanismo ali dentro, há muita coisa do mundo secular que entrou para dentro da igreja. Muitas vezes você olha para tantos segmentos, ao invés de ver uma igreja que é baluarte e sustentável da verdade, influenciando a sociedade, você vê que muitos aspectos até ruins da sociedade começam a trazer influência para dentro da igreja. Por isso nós dizemos sempre que a igreja do Senhor ela está num tempo de restauração. Então se faz necessário trazermos de quando em quando aqui alguns ensinos relacionados à questão da vida da igreja. Eu quero abordar um aspecto muito importante nessa manhã. Eu coloquei o nome dessa meditação de igreja, um lugar de relacionamentos. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre a importância dos relacionamentos dentro da igreja, na casa de Deus. É interessante quando nós vemos nas Escrituras, nós podemos observar que há muitas coisas que ocorrem aqui na nossa atmosfera natural. Essas coisas acontecem como sendo uma reprodução de algo que está lá no reino celestial. E a Bíblia nos dá muitos exemplos. Aquilo que ocorre aqui na terra é uma reprodução de algo original que já esteve ali na região celestial. Por exemplo, quando nós estamos estudando Apocalipse, você vê que João, de repente, ele tem uma visão. Lá no capítulo 11, você pode ver, Apocalipse 11, verso 19, diz que os céus se abriram. E João, ali na ilha de Patmos, teve uma visão. Viu duas coisas. Ele viu o templo de Deus e viu a arca da aliança. Agora, tanto o templo como a arca da aliança foram construídos aqui na terra. Deus levantou Moisés, deu a ele orientações bem claras. Quando você estuda lá em Êxodo 25, você vê que para a construção da arca da aliança havia ali os materiais adequados, havia ali também as medidas corretamente. Agora, essa arca estava presente no reino celestial. E aquilo que Moisés construiu aqui, na verdade, era uma réplica daquilo que já existia no céu, que ele viu de uma maneira bem clara numa revelação. E diz ali também que ele levanta o tabernáculo. E é interessante você ver que há medidas, há toda uma forma da construção do tabernáculo, de maneira ipsis literi. Moisés seguiu aquela direção que estava vindo. Mas quando você vê em Apocalipse 11, diz que João viu o tabernáculo celestial. E lá em Hebreus diz que esse tabernáculo terrestre, na verdade, era uma reprodução daquilo que existia nos céus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, por exemplo.
capítulo 3, verso 14 e 15. Aí fala acerca da família. E eu gosto muito de enfatizar isso quando nós vamos ministrar seminários de edificação da família. Eu sempre digo, a família aqui na terra, a figura do marido, o pai, o cabeça, a esposa, filhos, é uma reprodução da família no âmbito celestial. Por isso Paulo, se você observar aí, ele disse que se colocava de joelhos e orava pela família que estava tanto no céu como na terra. Por quem eu me coloco de joelhos? Pela família que está nos céus e pela família que está na terra. Diga ao seu vizinho, você sabia que as famílias aqui na terra, a família é uma réplica da família celestial? Agora, o que é essa família celestial? E o que tem a ver isso com relacionamentos? Há um grande mistério representado na palavra de Deus, quando nós vamos procurar ter um discernimento da natureza de Deus. Porque sabemos que há um único Deus, não existe outro Deus além do Senhor, o único Deus verdadeiro. Mas nós vemos que há, ao mesmo tempo, 3 pessoas. É para você um grande mistério, sim ou não? Um Deus em 3 pessoas. Agora veja, quando nós falamos de relacionamentos na igreja, nós estamos trazendo aqui para a terra algo que está estabelecido nos céus. Por quê? As 3 pessoas da Trindade, elas vivem dentro de um âmbito, de uma atmosfera de total relacionamento entre eles. E por que então Deus se manifesta em 3 pessoas? Para trazer um ensino poderoso a nós, para mostrar de maneira figurada a importância dos relacionamentos nossos aqui na terra, principalmente como corpo de Cristo. Existe um segmento religioso que sustenta a doutrina da unicidade. Para eles não existe a triunidade. É só Jesus. E segundo eles, em Jesus está centralizado o Pai e o Espírito Santo. E só é uma pessoa. Agora, existem 3 pessoas em uma. Diga isso. A Trindade se constitui em 3 pessoas em uma. Por isso é revelado desde o início na palavra. Por que Deus diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança? Com quem você acha que Deus estava declarando? A quem estava declarando essa palavra naquele momento? Esse segmento herético diz que Deus estava falando com os anjos. Não. O Senhor está falando exatamente com Jesus, o Filho, e com o Espírito Santo. E os 3 concordando, a uma só vez, que o homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus. E na Torre de Babel, quando o Senhor declara: desçamos ali e confundamos as línguas. Com quem o Senhor está falando? A Trindade estava manifesta ali. Então veja, essas 3 pessoas da Trindade, elas se relacionam de maneira perfeita entre elas. No batismo de Jesus lá no Jordão, você vê a manifestação das 3 pessoas, de maneira maravilhosa, interagindo entre si. Jesus, o Filho, sendo batizado. Os céus se abrem e vê a voz de quem? Do Pai. Eis aí meu Filho, a quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E naquele mesmo momento veio o Espírito Santo, na forma corpórea, que pousou
sobre Jesus, as 3 pessoas. Quando você abre a tua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5, você vê claramente as 3 pessoas ali, numa concordância maravilhosa. Não só um relacionamento entre eles, mas uma concordância maravilhosa. A palavra de Deus diz lá, em 1 João 5, que aqui na terra existem 3 coisas que concordam num. E ali diz o Espírito, o sangue e a água. Mas também diz que no céu existem 3 testemunhas que testificam. E essas 3 testemunhas são o Pai, diga isso, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Abre sua Bíblia lá e veja lá em 1 João, capítulo 5. Versos 7 e 8. O que diz aí? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3, o que diz aí? São um. Amado, se fosse uma única pessoa, simplesmente teria que aparecer o seguinte: e esses 3 é um. Mas aparece, são um. Então são 3 pessoas distintas. E você pode estudar a palavra de Deus no decorrer de Mateus, Apocalipse, você vai ver as 3 pessoas distintas, porém tendo um relacionamento de unidade muito forte, intrínseco entre eles. Agora, nós trazemos essa realidade para dentro da igreja. A igreja é um lugar de relacionamentos, é um lugar de unidade, é um lugar de comunhão. Agora, aonde nasce isso? No próprio Deus. E já nas Escrituras há um princípio que eu gosto muito, que eu chamo teologicamente, dentro da forma de interpretar a Bíblia, a hermenêutica, é conhecido como lei da primeira menção. Conforme é mencionado algo na Bíblia pela primeira vez, e aplicamos o princípio, essa lei da primeira menção, podemos discorrer todo o restante da Bíblia. Nós vamos ver que sempre segue aquele mesmo raciocínio. E quando nós vemos a criação de Deus, e vamos ver sobre relacionamentos, a primeira vez que aparece essa questão na Bíblia foi na criação do homem. E quando Deus forma o homem, de imediato ele diz: não é bom que o homem viva só. Faria ele uma ajudadora. E da costela de Adão formou uma mulher. E eis ali no jardim o primeiro casal. E Deus dá uma palavra, um decreto de ordem para que houvesse multiplicação. Para que pessoas nascessem. Fosse formada uma família. E logicamente essa família viveria em união, em comunhão, em relacionamentos. Porque relacionamento nasceu no coração de Deus. Então quando nós batemos na tecla, dentro da igreja, olha a importância de haver relacionamento na igreja. A importância da vida do corpo, os pequenos grupos. A questão da vivência em células. Teve domingo aqui, foi exposto de maneira bem clara. Nós aqui, a Igreja Rei das Nações, nós não queremos ser uma igreja com células. Nós não queremos que as células sejam um departamento da igreja. Nós verdadeiramente queremos ser uma igreja que vai viver em células. Uma igreja em célula, não com células. Um grupo celular não pode ser simplesmente um departamento da igreja, não. É a própria vida da igreja. Porque os relacionamentos, eles são construídos dentro de uma maneira muito profunda, através dos grupos pequenos.
Por isso a importância da igreja caminhar dentro de visão celular. E eu quero bater nessa tecla. Deus é um Deus relacional. Diga isso, Deus é relacional. E relacionamentos nasceu primeiramente no reino celestial. E a igreja vivendo em relacionamentos é uma reprodução daquilo que já está lá no céu. E é assim que nós vamos procurar viver. Então veja, no princípio de todas as coisas, o Senhor estabeleceu relacionamentos. Não é bom que o homem viva só. Farei a ele uma ajudadora. Começa aí já a questão de relacionamentos. Haverá reprodução, terão filhos. A família estabelecida. Os relacionamentos começam dentro dos vínculos familiares e se estendem para a igreja, a nossa vida em comunidade. Você vai encontrar no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, nas cartas apostólicas, uma infinidade de escrituras onde vai enfatizar a importância do outro na minha direção, para o meu desenvolvimento, para a minha caminhada cristã. Vou dar alguns exemplos aqui. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo aqui. João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros, e nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, como nós podemos praticar esse versículo? Vivendo em comunhão, vivendo em unidade. Essa palavra comunhão, ela tem um sentido muito forte. Comunhão, primeiramente, é algo que nos é comum a todos. Outro aspecto, comum mais união. Gente, não existe comunhão sem união. Diga isso, não existe comunhão sem união. Como eu posso declarar, poxa, eu estou numa comunhão maravilhosa com meus irmãos. Mas se o contato é só um contato virtual pelo WhatsApp. Gente, infelizmente as plataformas sociais, redes sociais, na igreja hoje, tem um lado bom, mas tem um lado negativo. Lado negativo, distanciou as pessoas cada vez mais. Às vezes nós colocamos algum evento, aí a gente recebe, maiormente pessoas de fora, que não são da igreja. A primeira coisa que se pergunta, vai ter online? Eu posso fazer seminário na minha casa aqui? Isso trouxe um florescer da comodidade na vida das pessoas. Jogou mais para o individualismo do que você possa imaginar. 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolar uns aos outros. Romanos 15, de 5 a 7. Ora, o Deus de paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que de maneira concorde e a uma vez glorifiquei ao Deus e Pai de nosso Senhor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Agora, eu pergunto a você, como nós podemos praticar-se uns aos outros se nós vivemos separados? Se não vivemos em comunhão? Se não temos uma visão de integração dentro da igreja? Se não estamos vivenciando a experiência de grupo menor, de célula? Não tem como você praticar essas verdades aqui
à distância, de maneira virtual. A minha visão é o seguinte: aquilo que nós transmitimos online é para aqueles que realmente, muitas vezes, não têm condição de vir, está impossibilitado. Quem sabe a situação de saúde, talvez até a distância que ele está, alguma dificuldade que aparece. Essas pessoas, as transmissões online são muito boas. Mas tem pessoas que têm condições de estar na casa de Deus. E isso se tornou uma febre em nossos dias, principalmente da pandemia em diante. E muitas pessoas deixam de congregar. Já estão acostumados, então, puxa, vou assistir o culto em casa, colocar uma boa pantufa, um pijamão largo, uma tigela de pipoca caramelizada, uma coisa de chimarrão, vou assistir o culto numa boa, numa nice, comendo pipoca caramelizada e tomando chimarrão, e à vontade, com o pijamão, né, mais folgado do que calça de palhaço. Gente, as pessoas hoje entraram numa comodidade tão terrível que você não possa imaginar. Vamos adiante, mais alguns versos aqui. Efésios 4, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, fazendo o quê? Suportando uns aos outros em amor. Pergunta para o seu vizinho: você sabe o que é suportar um ao outro? Ah, puxa, aquele irmão é coi mesmo. Mas tudo bem, eu tenho que suportar, eu suporto os comportamentos deles. Estou suportando aquele irmão. Não, não é isso. Suportar nada mais é que servir de suporte. Quando alguém está, quem sabe, passando por uma batalha violenta e muitas vezes não consegue, não tem força para vencer. E é aí que vai se levantar irmãos que vão fortalecer a vida dele. Você lembra nos dias lá de Josué, quando ele estava numa batalha lá no Vale de Refidim contra os inimigos? De repente os inimigos começavam a vencer. Porém, Moisés levantava as mãos como intercessor. Josué começava a vencer, por causa da força da oração. Mas chegou em alguns momentos que Moisés já não conseguia, estava cansado de tanto levantar os braços para que Josué vencesse. E aparece uma ordem sacerdotal ali. Arão de um lado e Ur do outro lado, fazendo o que? Levantando as mãos de Moisés. E Josué vencia lá no Vale de Refidim. E na igreja, quantas vezes vai ser necessário que alguns Arões se levantem, alguns Ur se levantem, para fortalecer aqueles que estão lá com seus braços cansados. Por exemplo, há famílias que muitas vezes são abatidas por uma enfermidade violenta em alguém da família. E essa enfermidade pode levar pessoas daquela família a ficarem frágeis na fé. Precisam ser fortalecidas. E da onde que vem esse fortalecimento? Do suporte que vem pelos membros do corpo. Isso significa suportar uns aos outros. Quem sabe está passando um momento de crise econômica, em que muitas vezes pessoas da igreja terão que abrir o seu bolso para cooperar, para dar um suporte. Muitas vezes Deus vai usar a igreja, muitas vezes, como canal para trazer até alimentação, sustento para aquela família. Você está vendo aí a importância dos relacionamentos? A igreja, ela tem uma vida. Hebreus 10, 24, 25.
consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que significa para nós esse versículo aqui? Medite um pouquinho comigo. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. O que significa isso para nós? Eu tenho entendimento nesses dois versículos da seguinte forma: a necessidade de que temos de estimularmos a vida dos nossos irmãos a uma vida de corporização, de integração na comunidade, na igreja, principalmente quanto mais se aproxima aquele dia. Que dia? Eu tenho certeza que se refere ao dia da vinda do Senhor. E ele enfatiza aqui, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. O que significa deixando a congregação? É perder a visão da necessidade de viver em comunhão, em relacionamentos. Isso é algo que Satanás operou de maneira tão terrível, principalmente na pandemia, foi a destruição dos relacionamentos na igreja. E na pandemia se acentuou ainda mais, se evidenciou de maneira tão forte. 5 grupos de pessoas. Hoje, em nossos dias, existem 5 grupos de pessoas. E esses 5 grupos se tornaram como que anti-relacionamentos. Primeiro, os desviados. Sabia que muita gente desviou do evangelho? Indo para seitas? Saíram de dentro de igrejas e congregações cristãs evangélicas e procuraram o ocultismo. Totalmente desviados. Alguns foram para a macumba, para o espiritismo. Eu já falei aqui, tem pessoas que vieram fazer no passado treinamento para libertadores no CMFL, o curso modular de formação de libertadores, que hoje estão trabalhando em centro de terreiro. Há uns tempos atrás, nós mandamos uma mensagem. Teríamos aqui evento na igreja, então alguns alunos antigos, a gente mandou um e-mail, um convite. Aí a pessoa disse, olha, não posso ir porque já tenho um compromisso. Eu tenho uma consulta lá com o meu guia no terreiro. E alguém foi treinado para mexer com libertação. Então na pandemia, apareceram desviados. Se levantaram também um outro grupo de pessoas, os desigrejados, que diz, não precisa você estar congregando num lugar. A gente pode servir a Deus em casa. Não precisa fazer parte de um corpo. Toda igreja é uma bolha, é um sistema. Começaram a ter reuniões, inclusive aqui na cidade tem muitos, reuniões em hotéis, chamados grupos de café, onde não tem liderança. Não precisamos prestar contas para ninguém. Isso é questão de pastor, apóstolo, questão de autoridade espiritual. Isso não existe. Nossa autoridade é Jesus. E se reúne, olha, tem muitas pessoas vivendo assim, gente, que saíram de uma estrutura de igreja, de cobertura, de comunhão e vivem assim.
E cada um vive por si, de maneira completamente solta. É o segundo grupo. Agora, tem um terceiro grupo também. Então, em primeiro lugar, você tem os desviados, os desgajados. Você vai encontrar também um outro grupo, os multigajados. Na verdade, são 4 grupos: desviados, desengajados e tem os multi-engajados. Quem são os multi-engajados? Hoje, um domingo ele vai nessa igreja, no outro domingo vai na outra, ali ele vai uns 4, 5 cultos, aí no outro mês vai naquela outra, lá no outro bairro, vai em 2 cultos, depois vai na outra igreja nova que se instalou. São pessoas que vivem como crentes consumidores. Vem um supermercado bom aqui em Curitiba, uma rede maravilhosa. Puxa, os preços ali são bons, vou lá visitar. Puxa, que produtos bons e qualidade, olha os preços. Vai ali 2, 3 vezes. Aí surge uma promoção no outro mercado. Ah não, acho que eu vou naquele lá, porque o desconto está maior. E vai lá. Daí na outra semana vai em outro. Quem gosta de comer em restaurante aqui, levante a mão. Tem uma pessoa muito pouco, né? Então, puxa, olha, trabalho aqui, tem aquele restaurante ali, parece ser bom, vou começar a almoçar ali. Aí, de repente, surge no bairro ali um outro restaurante. Comida oriental. Ah, puxa, eu gosto muito de sushi, eu vou para lá. Vai 3, 4 vezes? Não, acho que eu vou no outro. Me enjoei disso aqui. Vou naquela... Vou começar a almoçar ali. Vai 2, 3 vezes? Não, já enjoei, vou no outro. E vai mudando. E tem crente que vive assim, gente. Vai mudando de igreja conforme o seu gosto. O multi-igrejado, ele não estabelece vínculo na igreja local, ele não cria raiz, ele não cria relacionamento, ele vai de igreja em igreja. Aí enjoa, não. Eu vou para aquela lá, eu acho que é melhor, tem um louvor melhor lá. Ixi, puxa, aqui, essa fumaça aqui na hora do louvor, me faz mal, eu vou naquela lá. Ai, mas tem parede preta lá. Eu acho que o meu lugar não é aqui, eu vou naquela outra. Sempre procurando algo para satisfazer o quê? O seu próprio egoísmo. Gente, quando você tem uma visão de relacionamento, a tua individualidade cai por terra, ela é crucificada. O teu preferencialismo é levado lá para a cruz. E em nossos dias, tem multi-igrejados. Existem desviados, existem desigrejados, existem multi-igrejados. E em quarto lugar, existem os crentes periféricos. Porque seu vizinho, você sabe o que é o crente periférico? O nome já diz, vive na periferia. Bom, eu vou nos cultos aqui. Puxa, eu vi que eles têm célula. Eu não quero participar de uma célula. Eu abri a minha vida na direção de outros. Eu ter alguém para ficar me orientando, dizendo o que eu tenho que fazer. Não, eu sou maduro, eu sou mais eu. E vive na periferia. Não se enquadra na comunhão do corpo. E é comum essas pessoas amanhã chegar e dizer: não me sinto pertencente. Claro, porque vive na periferia, nunca viveu a vida do corpo, nunca houve de maneira forte na vida dela uma integração.
E isso é um dos problemas no meio da igreja hoje. Às vezes falam com algumas pessoas que estão totalmente fora de visão de relacionamento de igreja. E nós damos uma boa desculpa. Sabe, pô, já fui tão magoado. Eu não quero me ferir de volta. Então eu prefiro não fazer parte nenhuma. De vez em quando eu vou em algum culto. Eu sirvo mais a Deus em casa. Ah, poxa, fui tão decepcionado com a igreja A, com a igreja B, igreja C. Agora tomei uma decisão, não quero fazer parte nenhuma mais. São pessoas que, na verdade, precisam de cura. É aquele que chega para você e diz, não, eu não quero ter um pastor sobre a minha vida, eu não quero fazer parte de uma igreja, eu não consigo confiar em ninguém. Aí generaliza e diz, todos os crentes são falsos. Você já ouviu isso? São pessoas que são feridas, precisam de cura. E a igreja verdadeiramente é um lugar de cura. Em meio a essas pessoas se destacam dois tipos de mentalidade. Por exemplo, algumas pessoas, quando a gente aborda, tudo bem, você é cristão, mas me diga uma coisa, quem cuida de você? Quem é teu pastor? Para quem você abre o teu coração? Diz, não, para ninguém. O meu pastor é Jesus. Eu não quero mais pastor, pessoas. Eu estou servindo a Deus em casa e Jesus é meu pastor. Outras vêm e dizem, o meu pastor é fulano de tal. Porque toda semana eu vejo pelo YouTube o culto dele. E ele é o meu pastor. E até de vez em quando manda oferta, um dízimo lá para a igreja dele. Quando ele coloca o número da conta lá no canal do YouTube. Amados, as duas posturas estão erradas. Vamos lá. Primeiro, quando a pessoa chega e diz, não, Jesus é o meu pastor, e eu não quero outro pastor. Isso revela o tal egoísmo dela. Ela se acha tão boa, tão importante, que ela não vê mais nenhum pastor que esteja à altura para poder ajudá-la. Na visão dela, todos os pastores não têm condições, todos os pastores são falhos, não tem nenhum sequer que esteja à altura para poder cuidar, orientar e apacentar ela. Ela se acha tão boa, tão perfeita, que não precisa de um líder sobre ela. Segundo caso, quando ela chega e diz, o meu pastor é fulano de tal, porque toda semana eu vejo a mensagem dele lá no YouTube. Agora pergunto a você, quando essa pessoa está fraca, aquele pastor vai orar por ela? Quando está passando um problema sério no casamento, ele vai dar alguma orientação? Quando essa pessoa está debaixo de um ataque feroz do inimigo, aquele líder vai lá ajudar, orar para que ela saia daquela atmosfera de tentação. Aquele pastor fulano de tal do YouTube nem sabe da existência dela, gente. Você está vendo como é que são as coisas em nossos dias? Relacionamentos traz vida, edificação, auxílio, nos fortalece, nos leva ao crescimento. A palavra de Deus nos mostra que para crescer eu tenho que estar ligado no corpo. Abre sua Bíblia em Efésios 4, 15, 16. Tem gente que vem ao culto de domingo, mas não quer fazer parte da célula de maneira nenhuma. Nós estudamos aqui sobre a visão, estudamos o livro lá,
sobre a igreja apostólica. Ficamos lá meses. E durante o estudo procurei ali enfatizar. A igreja, o culto de domingo, é como um centro de recrutamento para preparar as pessoas através de ensino consistente, impulsionar, para que verdadeiramente eles coloquem isso em prática. E aquilo que é ensinado a cada domingo aqui, que lugar mais favorável para colocar em prática, senão a tua célula, a qual você faz parte. E nós aqui como liderança, uma coisa que a gente vai ser, é chato em Jesus. Você vai ouvir muitas mensagens aqui sobre a questão da vida celular. A necessidade do relacionamento. Talvez alguém possa pensar, poxa, mas vai pregar de volta a mesma coisa? Tem coisa que a gente tem que pregar constantemente. Pedro diz assim que é importante que a gente pregue e repregue sempre as mesmas coisas, até que caia no coração das pessoas e venham vivenciar. Até que sejam confirmados, diz o apóstolo Pedro, na presente verdade. E é áreas que nós vamos ter que ministrar constantemente aqui. Veja verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga ao seu vizinho, você tem que crescer em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado. Gente, eu não tenho como viver ajustado e ligado se eu ando separado. Templo não é um amontoado de pedras espalhadas, são pedras consolidadas. Corpo de Cristo não é, como Ezequiel via um vale cheio de ossos, um fêmur lá, uma cabeça lá do teu lado, um tíbio lá na outra ponta, uma clavícula lá, tudo separado. Aí ele traz uma palavra profética que diz que aqueles ossos se juntaram. E ele clama, vem o Espírito, e coloca carne sobre aqueles ossos. E depois entra o Espírito de vida. E se torna um grande exército. Está lá. Ezequiel 37. Diga ao seu vizinho, corpo de Cristo não é um amontoado de pedras. Isso não é templo. Corpo de Cristo não é um amontoado de órgãos ou órgãos espalhados. O coração está lá, o pulmão do teu lado, o nariz está lá em cima da colina, o umbigo está lá embaixo. Não, é todo mundo junto, ali tem um corpo. E quando o corpo está vivendo dessa maneira, diz que ele cresce, porque está bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um, vai efetuando o crescimento para a edificação de si mesmo. O corpo se auto-edifica em amor. Para os relacionamentos, precisamos obedecer alguns protocolos. Primeiro, você precisa se relacionar presencialmente com os irmãos. Não é simplesmente de maneira virtual, pelo WhatsApp, pelo Instagram, não, é pessoalmente. Porque o cristianismo não é um conjunto de regras, regulamentos, mas o cristianismo é um relacionamento, é viver a vida do corpo no dia a dia juntos. Por favor, abra sua Bíblia lá em Provérbios 27, 17. Há muitas pessoas na igreja que muitas vezes precisam de cura emocional. Para poder relacionar-se, viver em família, viver em comunhão, em comunidade. Agora veja, Provérbios 27, 17, coloca diante de nós um princípio que eu vejo que é muito importante naquilo que diz respeito a relacionamentos. Diz assim, afia-se o ferro com o ferro. Diga isso, afia-se o ferro com o ferro. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Amados, o que ele está dizendo aqui
Da mesma forma que o ferro se afia com ferro. As irmãs dona de casa aqui, quem gosta de afiar faca em casa para cortar legumes, como é que vocês afiam? Passando o quê? Uma faca na outra. Já assistiu o filme aí dos guerreiros que usam espada? Como eles afiam as espadas? Passando uma na outra. Por quê? Ferro se afia com ferro. Agora nós podemos trazer isso para os relacionamentos, gente. Da mesma maneira que o ferro se afia com o ferro. Um companheiro é afiado e se afia com o outro companheiro. Porque a coisa, amados, algumas orientações da Bíblia, que nós só podemos cumprir, usando esse princípio, se nós vivermos juntos. Não tem como. Quer ver alguns exemplos? A Bíblia não nos ensina que nós temos que perdoar uns aos outros? Não é linda essa mensagem? Mas ela pode ser só uma teoria. Como eu posso praticar esse versículo? Se eu estou vivendo em comunhão, e alguém olha para mim com uma carinha meio feia, e eu não gostei muito, eu vou ter que perdoar. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei, ai, me senti ferido, magoado. O que resta a mim? Qual atitude? Liberar perdão. E isso acontece na igreja constantemente, gente. Eu não vou naquela igreja porque tem umas pessoas chatas ali. Quando a pessoa diz, está dizendo, puxa, eu sou mais santa do que elas. Eu sou melhor do que elas. Não vou porque eu me contaminar com elas. Gente, igreja é um lugar de cura. Diga que seu vizinho, igreja não é céu. Igreja é hospital. Tem gente que olha para a igreja e pensa que a igreja está cheia de anjo vestido de roupa. Não, gente. Ela está cheia de seres humanos que têm falhas, que estão em constante processo de restauração. Até pessoa na liderança. Por que está na liderança? Porque ele é um pouco mais maduro que outros. Mas é tão igual aos demais. Digo seu vizinho, todos nós estamos num processo de restauração. E tem aqueles que se acham tão bons, tão santos, tão perfeitos. Puxa, aqui não é o meu lugar, eu vou embora daqui. É uma posição de superioridade, gente. Só podemos perdoar uns aos outros se vivemos em comunhão. E aí você vê ferro afiando ferro. Outro detalhe. A Bíblia diz assim, Gálatas 6:10. Você pode abrir lá, diz assim. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gente, como eu posso vivenciar esse versículo se eu não viver em comunhão, não tiver relacionamentos? Como eu vou entender, vou conhecer a necessidade de alguém na igreja, de algum irmão? Como eu vou saber, como eu vou reconhecer se ele está passando um tempo de aflição na área econômica? Se ele está passando por um momento ali, quem sabe de enfermidade, perdeu o trabalho? Só podemos identificar e ajudar se nós vivemos em unidade, em conjunto, em comunhão. Há coisas que só podemos vivenciar se vivemos em relacionamento. É nesse momento, na verdade, que nós vamos dar suporte aos demais. Quer ver outro detalhe? 12:02. Também me passaram a palavra tarde aqui.
Eu vou mais uns 10, 15 minutinhos aí, pode ser, gente? Está chovendo mesmo, né? Quer ver outro detalhe? Só podemos vivenciar quando a Bíblia diz assim: amai-vos uns aos outros. Gente, o amor é prático. Não é simplesmente algo sentimental. Ah, eu amo meus irmãos, tenho comunhão com meus irmãos. Na minha rede social tenho 1.500 pessoas. Todos crentes, amo todos eles. Nem conhece a pessoa. Esse amor é demonstrado quando nós vivemos juntos. Por quê? Porque veja, na igreja somos pessoas completamente diferentes uns dos outros. Pessoas que pensam diferente uns dos outros. Hoje de manhã aqui, pode saber, as nossas linhas de pensamento são linhas cruzadas. Cada um dentro de um certo aspecto pensa de uma maneira, outro pensa de outra. São pensamentos diferentes. E eu tenho que aprender a amar aquele que vê as coisas diferente do que eu. Eu tenho que amar as pessoas que pensam diferente. Não adianta você querer que todos pensem igual a você. Nem no casamento acontece isso. Ela toma café amargo. Eu tomo café saturado de açúcar. Ela sente calor para dormir. Eu sinto frio bastante. Me encho de coberta. Não era assim antes, era o contrário. Ela sentia frio, sentia calor. Mudou dos 60 em diante. E daí? Agora, por causa disso, não vou mais amar ela? Tem irmãos aqui que talvez não tomam chá. Aí você vai ter problema. Ah, eu não vou visitar aquele irmão lá porque ele só toma café. Eu não vou tomar café na casa dele, só tomo chá. Puxa, aquele ali come carne salgada. Eu gosto de comida sem sal. Não vou na casa dele. Eu não vou comer com ele. Gente, o amor leva você a respeitar as pessoas como elas são. E eu só posso praticar esse versículo se eu vivo em comunhão, se eu vivo junto com as pessoas. O maior campo para você verdadeiramente vivenciar esse versículo, amar uns aos outros, é na igreja, nos relacionamentos. Porque você aprende a conviver com pessoas diferentes de você, com gosto diferente, com visão diferente. Por exemplo, eu tenho comunhão lá no Cobertura Mútua, 80 e poucos ministérios. 84 pastores aqui no Brasil. Boa parte deles têm uma visão escatológica completamente diferente da minha. Uns ali acham que Jesus vem antes da tribulação, outros já acham que vem no meio, tem poucos que pensam como mim, que vem depois da tribulação. Agora, eu respeito todos eles. Isso vai afetar o meu relacionamento com Deus? Claro que não. A igreja, ela tem que ser, a autoridade máxima é um apóstolo. Aí eu disse, não, é o bispo. Ah, não, é um arcebispo. Não importa. Para mim é diferente esse tipo de coisa. Eles pensam dessa maneira? Pense daquela forma. Ontem, numa plataforma lá da Marcha para Jesus, três trio elétricos, estava no primeiro. Pastores pensam totalmente diferente da gente. Daí, amamos uns aos outros. Porque o amor de Cristo, que permeia os relacionamentos, ele tem que ser maior que as nossas diferenças. Diga ao seu vizinho, o amor de Cristo, que está em nós, deve ser maior que as nossas diferenças. E essas diferenças não podem afetar o amor de Deus. Uma outra forma, estou terminando aqui para a gente orar. Outra forma na qual nós vamos vivenciar também
de maneira prática os relacionamentos. É quando a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Temos que aprender a nos sujeitar no corpo de Cristo. Quando você fala de relacionamentos, queira ou não queira, você vai encontrar aí a importância da sujeição, da autoridade espiritual. E quando nós falamos de sujeição, autoridade, eu creio que existe 3 níveis nesse relacionamento. Existe um relacionamento meu, para cima, diga isso, para cima. Existe um relacionamento para os meus lados. Ele não é somente vertical, mas horizontal. E eu tenho um relacionamento pé abaixo também. Por quê? Vamos lá. O que significa o relacionamento para o alto? 2 coisas importantes. Fala primeiro do meu relacionamento com Deus. Diga ao seu vizinho, é necessário que você desenvolva um relacionamento perfeito com Deus. E você vê que Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. Ele ministrava, curava enfermos, expulsava demônios, ministrava libertação, tinha suas cruzadas de evangelismo, discipulava, mas ele tinha momentos de comunhão, onde ele ia ter um relacionamento, a comunhão com o Pai. E nós precisamos ter comunhão com Deus, esse relacionamento com Ele. Mas relacionamento, para cima, fala também nas figuras de autoridade que o Senhor coloca sobre nós. Romanos 3 diz que não existe autoridade legítima que não tenha vindo de Deus. E todas elas são verdadeiramente representantes de Deus sobre as nossas vidas. Toda pessoa que está sobre nós é imbuída de autoridade, que vai desde o teu líder lá da célula, as pessoas que Deus coloca sobre você para te servir. E o grande problema é que as pessoas olham, ele é simplesmente uma pessoa comum. Não, se ele está numa posição de autoridade sobre você, é porque Deus o constituiu. Isso é muito importante, gente. Deus levanta pastores, não para dominar, não para manipular, não para exercer domínio sobre a tua vida, mas para orar por você, te ajudar, te orientar. A Bíblia diz assim, obedecei vossos pastores, porque eles cuidam das vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas diante de Deus. Em Hebreus diz que ele vela pelas almas, ou seja, velar significa pôr um véu de proteção. Indiscutivelmente, amados, na igreja de Deus, todo mundo está debaixo de autoridade. Tem gente que pensa que apóstolo é autoridade máxima e não tem ninguém mais sobre ele. É o apóstolo, depois vem os pastores, os outros ministros. Não, gente. Ministérios apostólicos autênticos, eles prestam contas, sim. Por quantos anos nós caminhamos debaixo da cobertura lá da Neuza Itioca? E hoje, na cobertura mútua, por mais que somos 80 e poucos ministros, mas tem ali 2 irmãos que têm autoridade maior. E dentre os 2 tem um que tem autoridade maior. Ele é o articulador de tudo. É a quem a gente presta contas. No momento, talvez precisar de alguma ajuda, é a ele que a gente vai recorrer. No CAB, né? A coalizão de apóstolos, até a extinção, nós tivemos ali o presidente do CAB que estava sobre nós. No reino de Deus existe sempre uma cadeia de comando. E qualquer um que declara, eu sou autoridade máxima, não tem ninguém sobre mim, essa é a mentalidade do anticristo. Porque em 1 João você vê claramente sobre o anticristo, ele é sozinho, ele não presta contas a ninguém,
E uma das coisas que o espírito de independência faz é levar as pessoas a caminhar debaixo do espírito do anticristo. Na igreja, todo mundo está debaixo de um relacionamento para cima. Jesus, mas as figuras de autoridade que Ele coloca sobre nós. Então, quando você honra, segue a direção do teu líder de célula, está honrando o próprio Senhor. E saber que esses líderes de célula estão debaixo aqui da cobertura do governo aqui da casa. O ministério pastoral da casa debaixo de um governo apostólico e profético. É assim que o reino de Deus funciona. No reino de Deus não existe anarquia, gente. Existe hierarquia. Então isso é muito importante. E o relacionamento dos lados? Isto fala exatamente do quê? Dos nossos relacionamentos com os irmãos do corpo. Aqueles co-iguais nós. Os nossos companheiros de ministério, de liderança aqui da casa, as ovelhas aqui da casa que o Senhor confiou. Existe um relacionamento dos lados. Não só com Deus, com autoridade sobre nós, mas o nosso relacionamento entre irmãos. E esses relacionamentos devem ser preservados e vivenciados. Mas existe um relacionamento para baixo. Queira ou não queira, na maioria das vezes você vai ter pessoas que estão debaixo de você. Quem sabe, equipe de serviço, tem alguém ali que está cuidando. O Ministério Kids aqui das crianças, tem alguém que coordena. E alguém vai estar debaixo ali da orientação de quem coordena. A área de oração tem alguém que está coordenando. Alguém está lá na ponta trazendo as orientações, onde as pessoas terão que seguir aquilo que ele orienta. Existe essa questão de relacionamento para baixo. E nós temos que aprender a conviver nesses 3 níveis de relacionamento. Isso, na verdade, é uma proteção muito grande para nós. E nós queremos crescer nisso. Tudo que a igreja tem para oferecer a você, nós temos aqui não somente as celebrações de domingo, mas nós temos lá as células. Existe aqui de maneira forte a intercessão aos domingos, aos sábados, a intercessão estratégica uma vez por mês, o trabalho de mulheres de Biuã uma vez por mês, para criar o quê? Relacionamentos, fortalecer relacionamentos, o trabalho de homens, o Strong, para quê? Para gerar interação, relacionamento entre os homens. E é assim que nós vamos procurar viver e caminhar de maneira sadia. Quem não faz parte de uma célula, procure fazer, é muito importante. A vida de Cristo, ela corre no corpo, e esses fatores, eles são muito importantes para nós. E é dessa maneira que nós queremos viver. Vou convidar você que fique em pé, em nome de Jesus. E lembre, relacionamento nasceu primeiramente no reino celestial, com a própria triunidade, e que veio para a terra aqui, dentro da família e sumamente dentro da igreja. Esse é o propósito de Deus. Quem sabe aqui nessa manhã pessoas que no passado até foram feridas, magoadas em relacionamentos. E isso leva você a ficar um pouco até assustado. Eu já vi pessoas que têm medo até de autoridade espiritual. Receio de fazer parte de uma célula. Ah, não, porque eu vou ficar exposto, vão conhecer a minha vida. Gente, eu peguei uma mensagem aqui, não sei se foi na igreja ou para a liderança. A importância de nós darmos a nossa capa. Dar a capa significa ficar descoberto, exposto, para que outros possam nos ajudar. A capa, tirar a capa nos desnuda, para que possamos ser ajudados. E isso pode acontecer lá dentro de uma das células. Feche os olhos. E em nome de Jesus, eu não quero fazer nenhum apelo para que venham aqui na frente, mas você conhece o teu coração. Nós conhecemos a nós mesmos. Se você tem alguma barreira, alguma dificuldade de relacionamento, de criar relacionamentos, de conviver em relacionamentos,
Peça ao Senhor que te dê a graça nessa manhã para vencer isso. Aqueles que estão acompanhando online também, aqueles que nem são aqui desse rebanho, que você se coloque diante do Senhor, pedindo a Ele que venha trazendo cura sobre o teu coração, porque a base do reino de Deus são os relacionamentos. Deus é relacional, a igreja é relacional. Em nome de Jesus.